Já temos o Luís connosco. Portugal Templário, mapa astral 1.3.1160 e os novos argonautas do Quinto Império, por Luís Resina. Dando aqui uma breve nota introdutória ao percurso do Luís. Astrólogo, conferencista, conselheiro e investigador nas áreas esotéricas desde 1975. Desde este ano também que se dedica ao estudo do simbolismo das histórias das religiões e das designadas ciências herméticas. Frequentou o curso de Filosofia da Faculdade de Letras de Lisboa, à altura em que começou a dedicar-se à prática astrológica. O interesse pela astrologia surgiu pelo estudo da obra de Fernando Pessoa, investigadores da área esotérica e astrológica, e também pela necessidade de uma via que conduzisse ao autoconhecimento. Resta dizer que o Luís nasceu em outubro de 1954 e está connosco. Luís Resina, para quem eu peço um forte aplauso, por favor. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pelo convite e pela organização deste evento e obrigado também a todos os palestrantes e colegas pelas suas apresentações brilhantes e esta é agora que eu tive o privilégio de assistir de um muito entusiasmante, muito ligado aos nossos símbolos nacionais. Eu também, pegando um pouco em alguns aspectos da tradição portuguesa, vou tentar fazer algumas relações astrológicas com os símbolos nacionais. Comecemos então, em primeiro lugar, com uma tradição mais antiga. Porque é que nós falamos que Portugal é peixe, antes de entrarmos no número 17? Pela tradição, sabemos que Ptolomeu, os gregos, dividiram na altura o planeta, ou seja, a Terra conhecida nesse tempo, pelos diversos povos, consignando a cada um deles vibrações específicas. Por isso, povos e raças tinham signos, não porque soubesse o nascimento dessa raça ou desse povo, mas sim por captação energética dos mesmos. E assim a Lusitânia foi consignada ao signo de peixe. Que eu depois irei fazer também uma ponte com o arcano 17 do tarot, que é a estrela que está diretamente relacionada com a Lusitânia. Daí que, como o Manuel referiu, os primeiros 16 reis de Portugal, que acaba no 16º Dom Sebastião, a partir daí a coroa nunca mais foi posta em nenhum rei, porque o 17º, essa Lusitânia oculta, essa estrela a quem
pelas profecias está consignado a um outro destino, porque a seguir ao povo judeu, o povo que tem, de algum modo, no seu sangue, a veia da profecia, é exatamente o povo lusitano, em que as profecias apontam naquilo que a nossa tradição é o Quinto Império, ou o Império do Espírito Santo, que é exatamente um império global. Só que, muitas vezes, nós evamos-nos de um nacionalismo quando, no final deste império, o que acontece é exatamente a morte de Portugal. Para ele ser império, Portugal tem que morrer. E isso acontece exatamente na quinta idade, na idade das profecias. Mas comecemos a nossa história pelo grau 17, onde é que ele aparece, nomeadamente, mais evidente, pelo menos para mim, que comecei. Eu lembro-me que na década de 80 teve cá um belga que juntou várias peças, ouviu falar que Portugal era peixe, depois foi buscar o ano 1143, que para mim não é o ano da independência de Portugal, é apenas um reconhecimento do reino, e depois juntou o 1 de março, porque no dia 1 de março, realmente, o Sol está no grau 17 peixe. E esse foi considerado, durante vários anos, um mapa simbólico. Para mim sempre foi um mapa simbólico, mas nunca foi um mapa de Portugal. Então, vim há uns 2 anos atrás, que descobri que a construção do Castelo de Tomar tinha iniciado por Gualdinho Paes, o 4º grão-mestre da Ordem dos Templários, aquele que realmente fundou Tomar e, em primeiro lugar, o castelo no dia 1 de março de 1160. Se somarem 1 com 3 dá 4, por isso também temos aqui o número 4 bastante forte como pedra angular. O 1 que dá início a algo de novo, e o 1160 também um número 8 presente em toda a arquitetura templária, não é? Aliás, a capela é octogonal, não é? Os templários utilizaram, sabemos muito bem, o número 8. E o número de Portugal, que é 17, é também da família, podemos dizer que é um fratal de 8, porque 1 e 7 dá 8, né? Temos aí outra relação. Mas indo diretamente para o mapa de Portugal, antes disso, desculpa, antes de ir para este mapa, eu queria realçar também a época histórica em que Portugal nasce, ou a fase em que Portugal nasce como nação. E aqui temos um quadro global da Era de Peixe. Uma era são 2160 anos, podemos dividir essa era em 12 fases, de 180 anos. Os 180 anos correspondem a 9 ciclos de Júpiter, conjunção com Saturno, ou então uma conjunção de Urano-Neptuno que se dá de 175 em 175 anos. E onde é que Portugal vai nascer? Vai nascer na fase 7, se vocês contarem. Eu devo ter aqui qualquer coisa que aponte. Isto aponta... Não está a funcionar. Eu acho que tinha para aqui um... Vou lá, ok. Pronto, estão a ver, Portugal nasce aqui nesta fase, aqui está 1080, e temos aqui as principais conjunções dos planetas lentes, porque os planetas lentes são aqueles que marcam a história ao ritmo do cosmos. Quanto mais um planeta for afastado do sistema solar, mais influência tem sobre o coletivo. É exatamente ao contrário dos planetas pessoais, que têm mais efeito sobre a persona, a personalidade. Os planetas mais longínquos afetam mais o coletivo. E a primeira conjunção desta fase 7, que dura 180 anos, por isso de 1080 a 1260, começa pela conjunção de Urano e Plutão em Carneiro.
no ano de 1090, que, segundo rezam as crónicas da história, dizem que foi a entrada de Dom Raimundo e Dom Henrique na Península Ibérica, que vieram trazer aqui um novo sangue, uma nova raça, ou um novo ímpeto, ou um novo ciclo à história da Península Ibérica, nomeadamente ao Condado Portucalense e ao Condado da Galiza. Um ficando com a Galiza, o outro ficando com o Condado Portucalense. E aqui inicia-se uma nova fase que eu chamo o ciclo dos heróis. Carneiro, sabemos que é um signo de fogo, por isso de ideias germinais, é um signo de abertura a novas intuições, a uma nova visão, e é um ciclo que abre um novo mundo, podemos dizer assim. Logo a seguir, em 1136, é o ano exato em que se dá a conjunção de Urano-Neptuno em Balança. É claro que estamos a falar ao grau exato, mas estas conjunções de planetas lentos abrangem 5 anos para trás, 5 anos para a frente, isto só para criarmos assim uma orbe, e podemos dizer que é nesta fase que o reino de Portugal nasce. Ou seja, é a passagem do condado a reino, não é? Em 1131, salvo erro, ou 1132, Coimbra é a capital da monarquia portuguesa, ou seja, Dom Afonso Henriques passa de Guimarães para Coimbra. Coimbra, que está ligado ao chakra cardíaco de Portugal, coração, tem a ver também com o símbolo da monarquia. E logo a seguir, em 1139, na Batalha de Ourique, Dom Afonso Henriques é aclamado rei pelos seus súbitos, não é? E passa a assinar, não sei se é 1139 ou 1140, que passa a assinar como rei. Antes disso era príncipe, penso eu, mas 39, ok, muito bem. Então podemos dizer que Portugal nasce dentro de um ciclo coletivo, e é pelo menos o reino de Portugal, e de uma forma sincrónica há países, há reinos, há nações que incorporam a energia do coletivo. Hoje em dia fala-se muito em constelar, por isso constelam a energia que está no coletivo para um ponto específico particular. Neste caso, Portugal. Qual era a missão desta fase 7 da Era de Peixes? Unir, fazer pontos, tocar os extremos. Ora, sabemos que foi a fase exatamente das Cruzadas. 1090, o Papa, que eu já não me lembro o nome, mas aqui os historiadores sabem muito bem, faz o apelo à Guerra Santa, à reconquista de Jerusalém. Jerusalém, que representa exatamente a capital da Idade do Pai, por isso da tradição judaica. E quem é que vai estar nesta disputa? Para já são os cruzados, não é? Fazem a relação entre o Ocidente e o Oriente, entre o cristianismo e o islamismo, não é? A balança é um signo de polaridades e de integração de polaridades nessa altura, e os templários vão nascer exatamente nessa relação entre Ocidente e Oriente. E diz que os primeiros contactos foi nessa primeira cruzada, 1090, e depois, em 1118, nasce a Ordem do Templo, reconhecida depois pelo Papa em 1128. Okay. Dona Teresa, ou Dona Tareja, mãe de... suposta mãe, neste caso, Dom Afonso Henriques, para já intitula-se Rainha de Portugal em 1117,
o 17 se calhar também não é por acaso, e recebe os templários, logo dá-lhes em Fonte Arcada, dá-lhes em 1126 uma povoação, antes do reconhecimento papal. Por isso, há aqui qualquer coisa de, pelo menos, significativo ou de interessante, no sentido em que os templários começam a emergir aqui em Portugal antes do seu reconhecimento. Bom, e é nesse sentido que eu acho que vai haver sempre aqui um casamento entre a nobreza portuguesa e os templários, no sentido em que Dom Afonso Henriques dá-lhes toda uma série de privilégios e eles ajudam na reconquista, não é? Isto tudo para fazer uma introdução a um proémio aqui ao ano de 1160, que iremos já ver a seguir. Mas antes disso, está vendo na fase 7? Ok. Esta fase em que nasce Portugal, que é uma fase bastante importante, é também a fundação da Ordem do Templo, como já vimos, a relação também de São Bernardo e Portugal, essas coisas todas. E a fase 12, que é a fase que começa sensivelmente em 1980 e vai até 2160. A fase 12 é a fase que está, podemos dizer, que é a subfase peixes de peixes. Ou seja, se contarmos estas fases da era de peixe, a primeira é carneiro, touro, gêmeos, a balança na fase 7, a 12ª é peixe de peixe. E peixe de peixe remete-nos novamente a Portugal. Por isso nós nascemos neste segundo hemiciclo, fase 7, bastante importante, toda esta fase que vai até agora ao final da era de peixe. Fizemos o terceiro quadrante, se dividimos em 3 quadrantes, os descobrimentos portugueses vão parar à fase 9, que é a fase das grandes viagens, a fase da expansão, e posteriormente 1620 começa a fase cartesiana, começa a fase que eu chamo da inclinação da era de peixe para o signo oposto, que é a Virgem, a fase do materialismo, da imersão na matéria e para reequilibrar toda a era de peixe, que também teve os seus aspectos de sombra, que é o dogmatismo religioso da fase de peixe. Por isso, o materialismo histórico, dialético, queiram chamar, é como se fosse uma balança de compensação de toda uma falta de relação, de enraizamento com a matéria, no sentido, como perdemos a sacralização da matéria, remetemos o aspecto feminino, pelo menos a Igreja Católica Apostólica Romana fez isso, remeteu para uma Virgem Celeste, não é? Perdemos esse enraizamento, e esse enraizamento, a sombra desse enraizamento manifesta-se exatamente como materialismo, ao qual trouxe todo o nosso processo histórico, à democracia, à república, e que, no meu parecer, ainda levará a outra fase posterior, que terá que ser ultrapassada, mas aí teríamos que já para aquilo que algumas escolas esotéricas chamam de sinarquia universal. Pronto, mas isso é outra história. Então, qual é o papel de Portugal no meio disto tudo? Fazer uma síntese de toda a era de peixe. Porquê? Porque sendo um signo que está consignado à era, que fez o seu papel de expansão. Portugal também é um signo duplo. Peixe, tal como o Deus Janos, apresentado pelo Manuel Jaquim, tem 2 faces, 2 peixes. Um que nada para norte, outro que nada para sul. Um que nada para o espírito, outro que nada para a matéria. E tem que fazer uma síntese. E essa síntese
só poderá ser realizada integrando o signo oposto, que é a Virgem, que simboliza exatamente o lado feminino, a mãe, a matéria, que os templários já tinham consciência disso. Dom Afonso Henriques também, quando consagrou o território, a terra de Santa Maria, não é? E também em Tomar consagra-se, ajuda-me aí, Manela, consagra-se à Virgem Santa Maria de Olival. Okay. Muito bem. Então, o dinheiro, a matéria, que nós, é um lado feminino, que tem que ser consagrado, que tem que ser sacralizado. A grande questão do final da Era de Peixe é a sacralização da matéria. E esse lado tem a ver com uma unificação entre espírito e matéria. Ou seja, a grande religação da fase final de Peixe é religar o espírito com a matéria. E qual é o povo que pela natureza ou pelas suas raízes históricas está mais apetrechado a fazer isso? Realmente para mim será Portugal, no sentido na Europa, que tem essas raízes mais fortes de todo este passado histórico. Mas como digo, Portugal renasce e morre com este seu programa, não é? Como a Manel dizia, nós somos programados, não só coletivamente, mas individualmente. Todos trazemos uma matrix para cumprir, não é? E só cumprindo essa matrix é que essa realização da liberdade se assume em cada um de nós. Então, essa fase 12, estamos a preparar aquilo que será esta transição de Peixe para Aquário, porque se vocês olharem para o céu neste momento, temos a constelação de Peixe a cair neste caso em Oriente, e em Ocidente vemos a de Aquário. Isto ao nascer do Sol, vemos Aquário a levantar-se e ao Oriente, quer dizer, na direção, as duas estão-se a levantar, mas uma está mais para o Ocidente e outra para o Oriente. Okay. Então temos a confluência de dois rios. Essa confluência de dois rios, podemos dizer que é a velha ordem de Peixe, que teve sede em Roma. Roma, que o Fernando Pessoa liga também numa outra forma ao Segundo Império do Ocidente, porque o primeiro seria o grego, o segundo Roma. Depois de morto o segundo Roma, viria o Quinto Império, que também nesta ordem seria Lisboa, como já diria Camões, capital do Quinto Império, de uma nova ordem, porque a luz vem de Oriente para Ocidente nesta propagação das eras. Por isso Jerusalém, Roma, Lisboa, e depois Quinto Império também para Ocidente, Brasil. Ou seja, há vários polos do Quinto Império, apesar do Quinto Império ser um Quinto Império completamente universal. O Quinto Império é o Quinto Império para todos nós, mas podemos dizer, há luzeiros do Quinto Império, e não é por acaso que Portugal é do signo Peixe, o Brasil é signo Virgem e tem ascendente Aquário. O ascendente, esotericamente, revela o futuro. Por isso, a nova era, que é de Aquário, que vai se pronunciar com a conjunção Urano-Neptuno em 2160, apesar da década de 60, em 1962 tivemos sete planetas conjuntos em Aquário, a década que o homem foi à Lua e que está ligada realmente a todo um espírito aquariano bem pronunciado, mas neste momento ainda temos confluências, estamos nos 3 últimos graus da Era de Peixe, onde se misturam as águas de Peixe com o ar de Aquário, não é?
Então, nesse sentido, agora, como é? Parece que não. Afinal tem luz, mas não está a andar. Se calhar está. Estamos aqui com um problema técnico porque a era de peixe não quer sair. Ok, pronto, muito bem. Então, passemos aqui para um mapa que eu soube, já não me lembro se foi há 1, se foi há 2 anos, que dei, que realmente o Aldino Paz fundou o Castelo Tomar no dia 1 de março de 1160. Mais afastado, ok. Muito bem. Se calhar esta é a minha oração. Estão-me a ouvir bem agora? Não. Está desligado? Estão a ouvir? Não. Está desligado. Se estiver desligado, eu mesmo não faço isso. Se não, eu continuo a falar neste, não há problema. Liga o microfone. Eu vou falar neste enquanto resolvo esta questão técnica. Então, o que é que vocês veem aqui? Ui, já está. Já está? Já está. Ok? Ouvem bem? Agora faz um. Sim, super bem. E agora, está melhor? Está bom. Então, o que é que vocês notam aqui? Achei muito curioso o Manuel falar que o grande símbolo de Portugal, da monarquia, era o dragão. Não é? E vocês veem que no dia 1 de março de 1167, o Sol está, 1160, desculpa, o Sol está a 17 graus de peixes, conjunto à cauda do dragão, que está a 18 graus de peixes, como pode estar a 17, porque os nós lunares, há uns que consideram o true e há outros que consideram o min, e então há um grau de diferença entre um deles, não é? Eu já nem me lembro qual é este. Mas de qualquer modo ele está grau por grau, aqui conjunto, Sol conjunto com a cauda do dragão. E isto, como o Fernando Pessoa dizia, em Portugal, ou nasce por castigo ou por missão, há quem diga que ele dizia isto, não sei se disse ou não, mas se disse é interessante, e porque é muito kármico a identidade do país, para além de estar consignado ao signo de peixe, que é o da própria era de peixe, também está conjunto com a cauda do dragão, que em astrologia tem uma conexão muito kármica com o passado, com os nós da lua, não é? Então é como se tivesse mesmo que cumprir uma identidade, que é uma identidade que o Albert Campos já dizia que é ser tudo e todos, ser plural como o universo, ou o paganismo transcendental de Fernando Pessoa, em que somos todos uns. Qual é a religião que eu não posso ser, ou qual a grande capacidade camaleónica dos peixes de poder ser tudo e todos. Mas ao mesmo tempo este ser tudo e todos traz em si essa capacidade também que o Espírito Santo tem de ligar e religar, fazer a ligação direta com o Pai. E realmente se todos somos filhos do Pai e da Mãe, neste caso, porquê? Porque peixe também tem este simbolismo. Ou seja, numa primeira instância é o grande oceano da vida. Por isso é a Mãe universal. Na segunda instância é o Pai, que é o retorno à casa do Pai do filho pródigo, da parábola, não é? Então, em peixe temos reunido Pai e Mãe. Okay?
numa grande água, num grande oceano. Então parece que o oceano é masculino e feminino também. Daí que Portugal seja masculino e feminino, porque a Lusitânia é feminina, a estrela é feminina e o Portugal é masculino. Exatamente. E Sol, a identidade é masculina e está conjunto à cauda do dragão, que é uma identidade feminina. Temos aqui símbolos muito interessantes e importantes. E antes do Fernando Pessoa fazer o mapa de Portugal, que foi inspirado no cefarial, no astrólogo do final do século XIX, em que dividiu também o globo terrestre a partir do meridiano de Grigos, tal como fazia o Ptolomeu, mas o Ptolomeu dividia, se calhar, a partir do meridiano do Cairo, ou do Egito, ou de Alexandria, exatamente. E aqui vamos ter o mesmo meridiano que o Fernando Pessoa chegou, que é o meio de céu em peixe e o ascendente em caranguejo, que realmente faz parte do mapa de Portugal. E se virmos o mapa de Portugal feito pelo Fernando Pessoa, ele só está feito para casas, não tem ano, não tem data, só tem as casas astrológicas. Mas nós encontramos estas casas na Fundação de Tomar. Pomos o Sol conjunto com o meridiano porque é um evento social e coletivo. E os países, na Antiguidade, eram feitos ou para os chefes de Estado ou para a congregação de um país, feitos com o Sol conjunto com o meridiano do local, porque é o meridiano de Tomar, neste caso. Mas se fizermos também para o ascendente, para a primeira pedra, que eu já mostro o mapa da primeira pedra, que também pode ser feito ao nascer do Sol, também vamos encontrar os mesmos símbolos. Agora, é muito curioso vermos que o regente do ascendente, que é a Lua, está conjunto a Neptuno, que é um dos regentes de Portugal, e Neptuno, conjunto com a Lua, está em quadratura ao Sol de Portugal. O que significa que Portugal nasceu com um problema de crise de identidade, que este, para mim, é um mapa do Portugal esotérico. Há uma crise de identidade que se irá perpetuar no tempo até haver uma integração. E como é que esta integração se dá? Juntando o que é de fora com o que é de dentro. Onde é que está o que é de fora? Lua em Sagitário, até pode simbolizar aqui, sabemos que o eixo Sagitário-Gêmeos é o eixo dos Templários. 2 cavaleiros num cavalo, o cavalo é Sagitário, 2 cavaleiros, 2 aprendizes, Gêmeos. Por isso, temos aqui o eixo, Plutão está em Gêmeos, Plutão é o regente esotérico de Portugal, Neptuno está em Sagitário, conjunto com a Lua, e ambos fazem aspecto ao Sol e à cauda do dragão. Temos aqui uma cruz em T, uma cruz do conhecimento, que é completada pela cabeça do dragão em Virgem, que é aquilo que falta cumprir, que é aquilo que falta realizar na missão de Portugal, e que os Templários também reconheceram logo que a parte feminina tinha que ser integrada. E eles sabiam de muitos segredos, porque quando estiveram na Rocha do Templo, em Jerusalém, tiveram contactos com toda a fonte gnóstica, com toda a tradição de Alexandria, trazida pelos árabes, e todas essas relações eles souberam que a história foi mal contada e que o Constantino fez no concílio de 300 e tal depois de Cristo. Quanto? Alguma... Não foi isso? 300 e tal? Ok. Então, contam-nos uma outra história, não é? Por isso eles conservam a fonte de um conhecimento sagrado, sabiam a necessidade de conciliar masculino e feminino, mas tiveram que manter muitas coisas em segredo, porque a Inquisição sempre houve dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, então esta cruz tinha que ser trabalhada no plano interno, que é onde está a cabeça do dragão,
em Virgem, na Casa 4. Casa 4, o que é que significa, em primeiro lugar? Criação de um território. Foi o que a primeira dinastia, a de Borgonha, realizou, criar o território. A segunda fase de Portugal, primeiro criámos o território, consagramos o território à Virgem, à matéria consagrada, e a segunda fase de Portugal é marítima, cauda de dragão e peixe. Era o karma que tínhamos que cumprir. Júpiter e Neptuno, regentes de peixe, fizeram... Estão a ouvir bem? É necessário que cortassem o som do microfone sem fios e subir o outro. Era essa a ideia. Pode continuar, Luís. Ok, obrigado. Então, Júpiter e Neptuno em peixe tem a ver com toda a fase de dilatação da fé. A fé que nós encontramos na primeira dinastia de Borgonha, não é? A fé do fogo, o fogo dos heróis que passaram do fogo ligado à terra para o fogo ligado ao mar. Os heróis que foram através das naves, Júpiter e Neptuno através dos mares. Mas os mares têm dupla natureza, principalmente se identificarmos a relação dos grandes oceanos com peixes. E essa dupla natureza, uma fase é a expansão, que é a parte externa, e outra parte é a contração, que é a parte interna. E essa contração é voltarmos a nós próprios, a mergulharmos entre o mar e a ilha, voltarmos à nossa ilha, à ilha dos bem-aventurados, à ilha dos afortunados, ao encontro dessa ilha que Camões também já fala no canto 10º, não é? Para quê? Para integrarmos toda a divisão, toda a exclusão ligada a uma identidade que se perdeu, principalmente através do 16º rei, que simbolicamente é a torre no baralho do tarot, não é? A torre provoca uma transformação, uma derrocada. Porquê? Porque o Império não é material, o Império é espiritual. E o 17º tem a ver com o espírito, na sua religação com a matéria. Então a coroa realmente não pode ser mais usada pelos reis. Entretanto, já vai longe, agora eu perdi. Voltando aqui ao mapa de 1160, se virmos como a primeira pedra para as 7 e pouco da manhã, quando o Sol nasce, também temos aqui o mesmo plano. Aqui o Sol está conjunto com o ascendente e o Neptuno é o planeta mais angular conjunto com a Lua em Sagitário. Por isso, se o Neptuno, se o signo de Peixe representa a personalidade do ascendente e representa o futuro com propósito da alma, é integrar o planeta que também está mais elevado, que é Neptuno, ou seja, integrar a água e o fogo. Integrar a água e o fogo é a linguagem do hemisfério direito. A linguagem do hemisfério direito, que tem estado bastante esquecida, perdida, ou no limbo, ou na névoa, ou coberta de neve. Exatamente. Porque é essa linguagem que tem a ver, o hemisfério direito tem a ver com o lado feminino, que foi esquecido, ou que foi recalcado, não é? E que precisa de ser redescoberto em cada um, independentemente dos sexos. É esse lado que pode integrar, unificar e equilibrar o hemisfério direito, quando Fernando Pessoa diz que a nova era, a era aquariana ou a era do Espírito Santo, porque elas são a mesma, é a unificação dos dois hemisférios, o hemisfério direito da razão e o hemisfério esquerdo da intuição.
Por isso, fogo e água liga aqui intuição e sentimento. E nós temos uma grande tradição de criadores, intuição e sentimento. Começando logo, a Península da Ibérica, cabeça da Europa, no ciclo de Carneiro, como nós vimos que abriu com Urano conjunto com Plutão em Carneiro. Carneiro rege o signo da cabeça, Peixe é o último signo que faz a ligação das águas matriciais, onde a cabeça depois a imerge, ou seja, vem-se do grande todo para a individuação. Esta junção entre Peixe e Carneiro está ligada realmente aqui à nossa costa atlântica de uma forma muito forte. Talvez por isso na antiguidade chamava-se aqui os homens de conhecimento, ou de Ofiuça, a terra das serpentes, não é? E aqui tenho que falar realmente do caminho da serpente, Fernando Pessoa, em que assume, integra as polaridades e sobe, e tem que subir, a serpente tem que subir do chakra base, Kundalini, do chakra raiz até ao chakra frontal, símbolo também dos faraós egípcios, símbolo da iluminação, não é? Essa iluminação passa pela integração do caduceu de Hermes, de Mercúrio, e aqui neste mapa temos Hermes muito bem representado, porque temos aqui as siglas de Mercúrio ligado a Júpiter e Mercúrio ligado a Saturno. Hermes, ou outra forma de ser JHS, Hermes, Júpiter e Saturno estão ligados neste mapa. Deus do conhecimento, através de dois aspectos que estão ligados ao número 17, que se chamam, em astrologia, chamam-se bisseptis, que é um aspecto de 102 graus, mas 102 graus é 17 vezes 6, que é o septil Saturno-Mercúrio e o bisseptil Saturno-Mercúrio e o bisseptil Mercúrio-Júpiter. Isto só é uma curiosidade técnica, só para fazer aqui a relação da geometria também com este mapa de identidade. E podia estar aqui muito tempo a falar sobre ele, mas queria passar ainda aqui para um ou outro ponto interessante. Então temos o grau 17 ligado àquilo que chamam o Sol Esotérico de Portugal, à estrela do Tarot. A estrela é a energia que anuncia, a estrela é a energia das profecias, que anuncia o novo mundo, o reino do Paracleto. Essa ligação de uma, é como se nós falássemos de uma nova espiritualidade, onde as religiões já não têm cabimento, religiões neste caso sectárias. Outro aspecto curioso na construção do castelo de Tomar foi a relação que o Albino Paz fez o castelo de Tomar, alinhando ou conjugando com a constelação do Boiar, que a estrela alfa é Arcturus, e aqui liga-nos também às questões da tábua redonda, ou às questões de Arcturo ter dois cães de caça que se aproximam da estrela polar, não é? Que indica o norte. A charola octogonal representativa também, há quem diga do Templo de Salomão. Tomar como um polo espiritual de Portugal uma réplica da cidade de Jerusalém, que o Manuel Joaquim tem trabalhado muito nesse aspecto. A relação das três eras, Carneiro, Peixe e Aquário, uma ligada a Jerusalém, Peixe ligado a Roma, anagrama do amor, e Aquário. A fusão do eixo Peixe-Virgem, Peixe Virgem, por isso os últimos dois signos do zodíaco, ou o último eixo do zodíaco, que tem que passar o testemunho a Aquário-Leão, porque o sexto eixo
devido ao movimento de precessão dos equinócios, a passagem do sexto para o quinto, por isso a seguir a Peixe vem Aquário e Leão, não é? Aquário é o quinto signo do ponto de vista coletivo, assim como Leão é o quinto signo individual, que é o signo do homem, não é? Na heráldica sempre teve ligado aos reis. Os reis são coroados por herança divina, não é? Esse quinto eixo. Por isso é que se diz que no Espírito Santo não precisa de intermediários. No quinto reino, no reino do Paracleto, não há intermediários. Por isso a Igreja deixa de ser necessária, porque cada um faz a sua relação direta com o Espírito Santo. Por isso é que o povo dizia que a cada canto o seu Espírito Santo. Essa relação direta é a vibração da era de Aquário, em que cada indivíduo tem que integrar o leão dentro de si mesmo, ou seja, a integração do chakra cardíaco, o coração, tem que estar integrado. E daí também que esse triângulo, Tomar, Fátima, Coimbra, seja um triângulo fundamental aqui relacionado com o nosso país, ou com a questão do lixo, como queiram. Esta relação do sagrado feminino, sacralização do planeta, é um aspecto que deve, ou está a ser em Portugal, muito trabalhado. A Europa está sem rumo e sem eixo, e se há alguém que Portugal, do ponto de vista político, está às avessas, mas do ponto de vista espiritual, é o único país que eu diria, neste momento, que poderá indicar alguns rumos, algum norte, alguma bússola àquilo que é a barca da Europa, que está perfeitamente caótica, e neste momento, com Neptuno em peixe, Cauda do Dragão em peixe, Quiron em peixe, estamos a assistir a uma grande crise mundial, crise da Europa, crise de Portugal, e é muito curioso termos feito este colóquio com Quiron a 17 graus de peixe. Onde está a ferida? Onde está Quiron está a ferida, mas também está a cura. Por isso estamos a tocar nas feridas e estamos a mexer também nas possibilidades curativas da identidade portuguesa. Mais 5 minutos. Muito obrigado. Vamos ter um ano muito significativo pelo seu simbolismo. Vai ser 2017. Não é por acaso que o Papa Francisco diz que vem cá em 13 de maio de 2017. E há quem diga que ele tem uma mensagem para transmitir ao mundo. Será que é realmente o terceiro segredo de Fátima? Vamos saber. Há quem diga que ele ainda não foi revelado. E Apocalipse significa revelação. E a estrela de Portugal, o arcano 17, fala de revelação. Ficam criadas, eu diria que vai-se criar mais facilmente as condições espirituais para Portugal do que as condições materiais. E nesse sentido é muito importante encontrarmos as nossas raízes espirituais e abandonarmos os estrangeirismos. Desde Alcácer de vir para cá tem sido a raiz dominante. Este aqui não há tempo para falar, mas vocês também já falaram, quer o Manel, quer o Luís, já falaram deste aspecto. O despertar Portugal é preciso, é necessário. Muitas interrogações que estão aqui. Porque é que nenhum partido tem características verdadeiramente portuguesas? É uma grande questão a colocar, não é? Seja social-democracia, socialismo ou comunismo, fazem parte todos daquele eixo da Virgem, que para mim é um eixo que não está sacralizado e que arredondou no materialismo histórico. Porque é que andamos sempre a projetar-nos no exterior para a procura de resultados e de soluções que no fundo estão cá dentro?
porque é que precisamos que as ilusões da Europa se desmoronem para nós acordarmos do atoleiro em que estamos envolvidos já há alguns séculos? E porque é que só quando há calamidades, sofrimento, é que temos a capacidade de nos unirmos como povo português? Estas são tudo reflexões que eu ponho para este colóquio. Será necessário substituir a falta de liderança individual por uma voz e uma alma de um povo que precisa de se reerguer sobre as bases e os fundamentos na qual a nação nasceu, ou seja, esta nação tem um propósito universalista? Parece que sim, porque o signo de Peixe é o signo mais universal dentro dos 12 signos. Este é um tempo em que precisamos de um trabalho coletivo, movimentos, associações e esse tipo de coisas. O tempo dos heróis do mar já se foi, agora temos que voltar ao tempo dos heróis do fogo, neste caso um fogo virado para o éter, ou para o quinto elemento. O mito, o Fernando Pessoa dizia que precisamos de um mito. O mito é para o inconsciente, o conceito é para a razão. O mito, o Fernando Pessoa era Sebastião, Dom Sebastião, porque ele estava calmo em portuguesa, estava ligada à palavra Sebastião. A alma portuguesa, o conjunto da alma portuguesa estava representado. Dom Sebastião é um encoberto do que está para vir, realmente. Portugal no mundo tem que ser visto a terra como nação, ou seja, este território tem que ser consagrado do ponto de vista coletivo, como um projeto universal, em que nós já não podemos olhar mais para o nosso umbigo, mas temos que olhar para os problemas coletivos universais, porque eles cada vez são mais fortes e mais perentórios. A nossa missão é unir o espírito com a matéria e a implantação da matriz divina no mundo, começando pela ordem do templo até chegar ao quinto, chamado quinto. Muitas das coisas, muitas haveria ainda para falar, mas não há tempo para isso. Há uma coisa curiosa só em relação a 2017. É que o grau 27, lembram-se daquele primeiro mapa que eu apresentei, em que Urano estava conjunto com Neptuno em 1036, estava conjunto com Urano e Neptuno ao grau 27 da balança. A primeira Constituição da República, em 1911, Urano estava a 27 graus de Capricórnio. A segunda Constituição da República, em 1933, Urano a 27 graus do Carneiro. A terceira Constituição da República, em 1975, Urano a 27 graus do Balanço. A quarta Constituição, entre aspas, 2017, Urano a 27 graus do Carneiro. Esta é a minha profecia para a